Fala galera, tudo bem? Eu sou o Diego, sou aluno de pós-graduação do programa de Ciências Fisiológicas, né? E gostaria de trazer uma revisão sobre como a poluição do ar afeta o olho, faz parte, na verdade, de uma da minha linha de pesquisa, né? Sobretudo essa parte mais oftalmológica, só que eu vou trabalhar com radiação ultravioleta a princípio, mas só para a gente poder ter uma ideia de como alguns compostos, como monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio, é, dióxido de enxofre também acabam afetando o nosso olho e gerando algumas patologias que são bem complicadas, assim, que a gente vê constantemente as pessoas reclamando e tendo alguns problemas e tendo, lógico, fazer tratamentos por conta disso. Tá? Então eu trouxe essa revisão só para a gente ter um apanhado mais geral sobre esse assunto. Bom, tem muita pesquisa, né, no que diz respeito a esse efeito desses compostos a nível de sistema cardiovascular, né, algumas patologias cardiovasculares já têm sido associadas a concentrações desses compostos a nível de coração, enfim, e principalmente ainda a questão do sistema respiratório, né? Como são compostos gasosos, a gente vai estar em contato constante com isso. Sobretudo a gente está em Rio Grande, né? Rio Grande tem as empresas da Barra, onde elas emitem altíssimas concentrações desses compostos e, consequentemente, a população de Rio Grande está exposta constantemente a isso. E, infelizmente, pode gerar alguns problemas bem graves, como câncer de pulmão, por exemplo, como a gente vê aqui em cima, uma obstrução crônica da via respiratória, né? Que é esse problema aqui, que é essa inflamação aqui no nosso, né, nessa conexão, né, que a gente tem entre os dois pulmões e a nossa traqueia. Além do problema da asma, também está associada com a exposição a esses gases, a esses compostos gasosos aí, que acabam gerando essa inflamação ou essa redução, né, do calibre dos bronquíolos, infelizmente. E as pessoas têm um baita problema, tem que usar aquela bombinha e fazer tratamentos a longo prazo, né? Muitas vezes tem pessoas que fazem tratamento para asma durante 5, 10, 15 anos, dependendo da pessoa, infelizmente. E além disso, né, distúrbios neurológicos também têm sido associados à exposição a esses compostos gasosos também. Já foi encontrado, né, a nível neuronal e a nível cerebral, de encéfalo, esses gases também em algumas concentrações, além de material particulado, como alguns metais pesados que estão associados a esses compostos que acabam se acumulando no nosso organismo. Então, aqui a gente tem muita pesquisa no que diz respeito a essas áreas, principalmente, né? Nervoso, coração e a questão do sistema respiratório. Só que a nível de olho, a gente tem também pesquisas, mas não de maneira tão aprofundada como se tem nesses outros três sistemas. E por isso a gente precisa destacar, né, as três regiões principais do nosso olho. A região da córnea, tá vendo essa regiãozinha aqui, ó? Região da córnea. A gente tem a região da lente, ou também chamado de cristalino, que é essa lentezinha aqui que também atua no processo de refração. E aqui que o pessoal normalmente faz a correção a correção, né, de algumas cirurgias, como por exemplo a catarata. E a região da retina, que é essa camadinha aqui amarelinha, estão vendo? Essa camada amarelinha aqui é altamente irrigada, né? Tem muitos vasos aqui na volta que a gente já vai falar de um problema, que é a retinopatia, que também pode estar associada com a exposição a esses compostos, infelizmente. Então, esses compostos em si, eles vão afetar essas regiões, mas, sobretudo, a principal delas é essa região mais externa, a região da córnea, certo? Só que, além da córnea aqui, ó, a gente vai ter ainda mais uma camada nessa parte mais externa da córnea ainda, chamada de filme lacrimal. Esse filme lacrimal, a gente tem uma fina camada lipídica ainda, né, que é produzido por algumas glândulas do nosso olho. A gente tem uma outra camada aquosa, que também é produzida pelas glândulas lacrimais. E a gente tem mais uma camada fina de células caliciformes que vão produzir a mucina, que é um outro composto, né, que acaba auxiliando na composição desse filme lacrimal e que auxilia no processo de proteção do nosso olho contra esses agentes externos, certo? Então é muito importante esse tipo de pesquisa também para verificar esses compostos, a concentração desses compostos a nível ocular. Bom, e aqui algumas patologias só associadas a essas já foram vistas, né, que está ligado também com com a concentração desses compostos. Por exemplo, a conjuntivite, né? Todo mundo já deve ter
ter visto alguém com conjuntivite em algum momento na vida, ou até já tiveram que tratar isso. A blefarite, que é um problema onde a gente tem uma inflamação muito aguda, né, na região acima do olho e na região abaixo do olho aqui, onde tem um acúmulo de bactérias. Só que essas bactérias elas começam a se acumular com o passar do tempo. Não é que as bactérias geram a blefarite, não, mas a blefarite ela acaba se desenvolvendo por conta dessa exposição excessiva a esses compostos gasosos, né, ao monóxido de carbono, dióxido de hidrogênio, dióxido de enxofre, e por aí vai, e outros compostos também como material particulado. E aí esse material ele começa a se acumular nessa região do olho e começa a gerar um processo inflamatório. E essa inflamação, quando não tratada, começa a gerar acúmulo de bactérias. E aí, claro, né, já é um processo um pouco mais sério, e a pessoa tem que tem que fazer tratamento oftalmológico urgente para não, sei lá, até mesmo ter um problema ocular de cegueira, enfim. Então tem que ser tratado esse tipo de coisa. Outro problema aqui a nível de glândula lacrimal, né? A alteração da composição do nosso filme lacrimal também está associado com essa exposição a esses compostos. Como, por exemplo, o monóxido de carbono. Ele acaba alterando essa composição e aí gera uma doença chamada a síndrome do olho seco, onde tem pessoas onde pessoas que têm essa síndrome, né, elas têm uma irritação muito grande no olho, porque a umidade não é suficiente para poder não gerar aquele atrito que a gente tem da nossa pálpebra com a nossa superfície anterior do olho. E aí isso começa a gerar uma irritação, e com o passar do tempo, se não for tratado, ou se a pessoa não andar com um colírio o tempo inteiro na bolsa, ou no bolso, ou no carro, a pessoa acaba tendo um problema grave, né? E essa irritação pode gerar dor, um desconforto muito grande. Então, por isso que as pessoas que têm essa síndrome do olho seco precisam tratar com algum tipo de colírio específico, né? E precisam tomar alguns outros medicamentos também para poder melhorar essa composição do filme lacrimal. É uma doença. Outra disfunção é das glândulas meibomianas. Essas glândulas meibomianas, elas produzem a camada lipídica que eu falei para vocês, que a gente já vai ver na imagem sequente, na imagem seguinte, que essas glândulas, elas produzem essa camada lipídica, elas são importantíssimas, né? Porque se não tivesse essa camada lipídica ou essa composição do filme lacrimal, a gente teria a córnea nossa estaria muito mais exposta aos agentes externos do que já é, por exemplo. Então é muito importante esse filme lacrimal, e essa disfunção aqui também já foi associada com a exposição a esses compostos, né, que a gente já viu nos slides anteriores. Bom, na primeira região, né, aqui da conjuntiva, por exemplo, a gente tem a região da córnea e tem a região da conjuntiva. Só para a gente poder ter uma ideia, né, de alguns problemas que acabam sendo gerados por a exposição excessiva a esses compostos, né, infelizmente, que a gente tem no ar. E o que acontece? Um dos problemas é uma hiperplasia de células. Essas células aqui são as células caliciformes, que eu falei para vocês, tem 3 camadas no nosso filme lacrimal, né? Estão vendo aqui as 3 camadas? Aqui também está aparecendo agora de maneira mais efetiva. E a gente tem uma camada lipídica, uma camada mais aquosa e uma camada de mucina, que é produzida por uma camada de células caliciformes. Essas células caliciformes também são encontradas no nosso sistema respiratório e no nosso sistema digestório, porque elas produzem muco, né, que auxiliam tanto na digestão quanto no processo de captação ali de partículas que vão ficar nesse muco para não chegarem, né, até os nossos pulmões, por exemplo. E aqui a nível ocular nós também temos essas células caliciformes produzindo a mucina. Ou seja, muito dessas partículas acaba ficando nesse filme lacrimal. Então, estão percebendo como é importante essa composição aqui antes de chegar na região da córnea ainda? Então, a córnea, ela é a camada mais externa do nosso olho, mas ainda na frente da córnea a gente tem uma camada de proteção, ou uma subcamada, né, vamos dizer assim, de proteção, que é chamada de filme lacrimal. E aí qualquer distúrbio que acontece nesse filme lacrimal, a gente tem uma exposição maior da nossa córnea a algum tipo de agente, por exemplo, a radiação ultravioleta A e B, a gente tem exposição a bactérias, a exposição a agentes tóxicos, outros químicos e até mesmo esses compostos gasosos, né, que estão no nosso ar constantemente. Então, isso aqui é um distúrbio que acaba acontecendo.
E aí, essa hiperplasia de células é um crescimento que acaba sendo gerado, né, das células caliciformes, que vai produzir essa camada de mucina aqui. Então, ela acaba crescendo demais, acaba tendo muita multiplicação de células, na verdade, nessa região. E aí, essa multiplicação excessiva de células caliciformes pode bloquear ou pode gerar algum tipo de problema aqui nessa região da córnea, gerando também problemas de refração, por exemplo. Então, tem algumas condições associadas a essa altíssima quantidade, né, de células caliciformes. Um outro problema que já foi visto também com essa exposição a esses compostos aí é que houve um aumento de expressão de citocinas e fatores de crescimento, ou seja, vai gerar inflamação. Citocinas são produzidas por células, né, que acabam são fatores, né, gerados por células que vão induzir um processo inflamatório. Então, a exposição a esses compostos gasosos gera um aumento na expressão dessas citocinas e fatores de crescimento também na região do olho. E alta concentração de compostos, por exemplo, monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio, o ozônio, o dióxido de enxofre, está ligada à formação de conjuntivite, por exemplo, como a gente viu naquela imagem anterior ali do olho, daquela região da esclera, ou a parte mais branca do nosso olho, que é a região da esclera, que é onde acontece o problema da conjuntivite. Tá? Bom, ainda na região da conjuntiva, a gente tem a síndrome do olho seco, que a gente falou, né? Que é essa síndrome que é onde vai ter essa alteração aqui do filme lacrimal. E essa alteração do filme lacrimal aqui que vai gerar esse problema, né? Da síndrome do olho seco. A gente, como eu falei, vai ter que ter um tratamento específico, né? Normalmente com algum tipo de colírio bem específico para esse problema e além de outros medicamentos que a pessoa vai ter que tomar e alguns cuidados, né? Também que ela vai ter que tomar de proteção a nível ocular, tá? Algumas condições associadas a essa síndrome do olho seco. O tabagismo, que produz aquela fumaça do cigarro, e a gente sabe que a fumaça de cigarro, qualquer tipo de fumo que existe, né, acaba gerando fumaça, compostos, e acaba gerando um monte de partículas, né, que vão ficar aqui na volta das pessoas. E, por exemplo, a radiação UV, quando ela entra em contato com alguns desses compostos, ela pode fotoativar eles, que normalmente eles podem ser inertes, não vão gerar nada, mas quando a radiação UV ela incide sobre esses compostos, ela pode gerar danos irreparáveis muitas vezes e pode aumentar, né, pode potencializar alguns efeitos danosos desses compostos. A poluição do ar, radiação UV, o álcool, umidade do ar. E o que acontece na síndrome do olho seco? Inflamação, irritação e dores nos olhos. E no Brasil, alta concentração de dióxido de nitrogênio foi associada ao distúrbio no filme lacrimal. Então, um dos gases, né, um desses compostos, já aqui no Brasil, um estudo realizado aqui, foi verificado que um distúrbio no filme lacrimal foi gerado por conta dessa altíssima concentração que eles encontraram na composição ocular dos pacientes ou das pessoas que foram consideradas para pesquisa, como sendo um dos fatores associados a essa síndrome do olho seco. Bom, outro problema é da glândula meibomiana, tá? Essa glândula fica mais ou menos aqui no olho, ó, aqui nessa regiãozinha aqui na setinha, na bolinha vermelha. E essa glândula meibomiana, como eu falei antes, ela que produz essa secreção aqui lipídica. Estão vendo a camada lipídica aqui e aqui em cima também? Ela que é responsável por essa produção da camada lipídica. E uma altíssima concentração de dióxido de nitrogênio está associada à inflamação dessa glândula meibomiana. Logo, se ela está inflamada, ela não vai produzir ou ela vai estar com problemas na produção dessa camada lipídica e, consequentemente, a gente vai ter um problema na constituição do filme lacrimal. Ainda na região da conjuntiva, a gente tem a blefarite, que eu comentei antes, né? Que no Brasil, estudos trouxeram que ela está associada a concentrações elevadas de monóxido de carbono. Né? Esse processo inflamatório acabou sendo gerado por essa autoexposição a monóxido de carbono também. Aí gerando aquele problema que eu comentei no slide anterior. E na região da córnea, ó, agora a gente chegou na córnea, falamos do filme lacrimal e falamos da questão da conjuntiva, né? E agora a gente chega nessa região da córnea aqui, ó, que é uma região também que está exposta, né, constantemente a agentes externos. E a exposição a material particulado, por exemplo, alguns tipos de metais pesados, né, associados a outros compostos, é genotóxico.
O que é isso? Vai gerar danos de DNA e reduz também, já foi visto, né, que reduz a eficiência do sistema de defesa do epitélio corneano. Eu queria destacar aqui que na córnea a gente tem um sistema altamente eficiente de defesa. Tanto um sistema de defesa antioxidante, enzimático, quanto um sistema de defesa antioxidante não enzimático, né, através da vitamina C e da vitamina E, e de algumas enzimas como a catalase e a GST, que estão em altíssimas concentrações nessa região, certo? Então existe sim um sistema de defesa muito bom, né, para vários compostos aqui. E para danos de DNA, a gente tem percebido também que existem algumas influências, né, para atividade de reparo de DNA, de uma atividade, de uma sinalização, né, altamente eficiente para reparo de DNA nessa região também. Porque como ela é a região mais exposta, consequentemente ela vai ter que ter uma atividade tanto de defesa ou num segundo plano, né? Se esse sistema de defesa não estiver funcionando muito bem, a atividade de reparo de DNA vai ter que acontecer de maneira bem eficiente. Então, essa região da córnea ela é importantíssima e ela tem esse destaque também. Bom, na região da lente, a gente tem a clássica, né, catarata, que tem 3 tipos. E essa que eu estou mostrando aqui na imagem é a catarata nuclear, que é uma catarata mais central, esse esbranquiçamento da lente que acontece na porção central da lente, né? Aí tem a catarata subcapsular posterior, que é lá atrás a catarata, e tem a catarata cortical, que é nas regiões mais aqui de cima, né? E abaixo da lente, tá? E aí já foi visto uma conexão entre a queima de biomassa e a formação de catarata também, aonde foi feito um estudo na Índia em que pessoas que cozinhavam constantemente à beira de fogões, aqueles fogões mais antigos, e estavam queimando a biomassa ali, por exemplo, carvão e lenha, elas foram, ao longo do tempo, analisadas e a formação de catarata foi maior nessas pessoas que trabalhavam à beira de um fogão e compararam com pessoas que não trabalhavam durante aquele período à beira do fogão e percebeu que o desenvolvimento da catarata foi muito maior nessas pessoas que trabalhavam à beira do fogão enfim, fazendo constantemente ali o seu serviço. Então está associado também para vocês verem como esses compostos que são liberados da queima, seja de combustíveis fósseis ou de biomassa também, podem ser prejudiciais. E é claro que a gente tem a associação da radiação UV também nesses processos todos, que não é tipo, somente isso que gera, não, mas são N fatores, mas que eles estão também atrelados e associados a isso, a essas condições patológicas. E na retina, como eu comentei antes, né, a exposição de 2 anos num estudo lá que foi feito, a exposição de 2 anos a material particulado numa concentração de 3 microgramas por metro cúbico, gerou um estreitamento dos vasos da retina, que é aquele processo da retinopatia que eu comentei no início. Né, que essa retinopatia, o que acontece? Os vasos nessa região da retina começam a se estreitar e, consequentemente, começa a haver uma hipertensão local nesses vasos e eles começam a estourar. E aí pode ser formado edemas, esses vasos começam a extravasar, né, o seu conteúdo, e aí acaba gerando morte ali celular e até mesmo necrosando algumas regiões. Outro problema que também pode estar associado a isso é a angiogênese nessa região da retina. Se eu começo a formar muitos vasos, não de forma natural, mas se eu começo a influenciar a angiogênese nessa região da retina, por causa de algum fator externo, eu posso cobrir bem certinho a região onde eu vou ter a formação da minha imagem, certo? E aí essa formação da imagem acaba não acontecendo de maneira perfeita, e aí eu não tenho o processamento da minha imagem lá no encéfalo, infelizmente. Então tem algumas condições que acabam sendo associadas ao processo de angiogênese, onde vasos começam a crescer sobre a região da retina, na frente da região da retina, bloqueando assim o processo da passagem da luminosidade sobre até a região da retina, né? Infelizmente, aí pessoas acabam ficando cegas por isso. Também é uma condição associada a esse processo. E a exposição a curto prazo, a poeira de carbono, por exemplo, também produziu esse efeito nos vasos e também um distúrbio na nutrição e oxigenação da retina. Também acabou sendo gerado por essa retinopatia aí, ou pela exposição a esses materiais. Bom, e como conclusões, a gente tem que o aumento na poluição do ar gera, né, um aumento da exposição aguda, tanto aguda como crônica, do sistema visual e, consequentemente, o sistema visual pode estar atrelado, aliás, algumas patologias do sistema visual podem estar atreladas
a essas condições de poluição ou de exposição aguda e crônica a esse material particulado, esses compostos gasosos. E algumas patologias podem acontecer na córnea, na lente e na retina também, tá? Então era isso, galera. Da minha parte era isso nesse momento. Valeu, obrigado pela atenção. E a gente se fala na aula. Qualquer dúvida, depois vocês me perguntem amanhã.